Diário espiritual de uma mãe de família, preparado por Maire Michel Philippon Opp, Beata Maria Concepción Cabreira de Armida, Conchita. Mas jamais ofendia seu modo de viver. Para vê-la viver no meio de seus filhos, nada vale tanto quanto o testemunho direto de cada um deles. O maior testemunho continua sendo do primogênito, Pancho. Ela era uma mãe de família maravilhosa. Nós a adorávamos, mas como uma mãe comum, completamente normal, não com um ser extraordinário. Penso eu que Deus permitiu de propósito. Não teria sido muito confortável viver com uma santa, com uma pessoa a qual se devesse rodear de veneração, sem poder tratar de igual para igual, como fazíamos com mamãe. Nela tudo era normal, nenhum exagero em sua conduta, não, jamais. Por exemplo, quando assistia à missa, ela certamente manifestava uma grande devoção, mas como qualquer outra pessoa. Não se imagine que ela falava diretamente com o Senhor, em nossa presença. Não, nós não sabíamos de nada. Em suas relações sociais, encantava todo mundo. Era uma pessoa muito amável e muito agradável. Tinha uma vida familiar e social completamente normal, a tal ponto que nós que vivíamos em sua intimidade não nos demos conta de sua santidade. Mãe de família educadora. Seus filhos não se cansam de elogiar suas qualidades como esposa, mãe e educadora. Nós éramos 9 irmãos. Posso afirmar como primogênito que minha mãe foi um modelo em todos os aspectos. Primeiramente como esposa, pois meu pai era exigente em tudo que dizia respeito à vida no lar. Como mãe, cuidava para dar a cada um de nós uma formação completa, em todos os planos, não somente religiosa, mas secular, cultural e social. Depois da morte de meu pai, não éramos ricos. Seu irmão Otaviano nos ajudou. Ela mesma fez grandes sacrifícios para garantir nossa educação nos melhores colégios. Com os padres jesuítas para os rapazes e as damas do Sagrado Coração para as meninas. Como irmão mais velho, eu lhes ajudei nesta difícil tarefa. Ela mesma por primeiro nos dava exemplo e corrigíamos energicamente sem jamais perder a serenidade, apesar de todo o tempo que passava em seus assuntos espirituais. Nunca descuidou de seus deveres no lar. Como esposa e mãe, nenhum de seus filhos se desviou. Pancho. A coisa mais admirável na vida de minha mãe era a naturalidade e simplicidade de sua existência. Suas orações e suas comunhões me pareceram sempre normais. Nunca deixou de cumprir com suas obrigações domésticas para rezar. Nunca constatei fenômenos extraordinários em seu comportamento cotidiano. Penso que meus irmãos diriam o mesmo. Nas reuniões sociais, sentia-se confortável, tanto com os ricos quanto com os pobres. Não notei nada de especial em sua alimentação, que consistia do que normalmente se servia nas famílias mexicanas. Devo confessar que ao longo da existência de minha mãe, eu estive como que envolto em um véu que me impedia de descobrir sua santidade.
Não foi senão depois de sua morte que nós apercebemos da mãe que havíamos tido. Não posso relembrar da minha mãe sem tornar a vê-la escrevendo. Ela escreveu livros que foram vendidos em grandes quantidades. Tinha também uma elevada correspondência. Ao terminar, seu filho mais velho teve uma palavra magnífica que nos deu o segredo desta vida. Amava Jesus Cristo acima de todas as coisas. Inácio Armida tem a mesma visão que seu irmão, mas conforme seu próprio temperamento, eu tive a alegria de viver com ela há 42 anos da minha vida, tendo 44 anos quando ela morreu. Durante os 2 primeiros anos do meu matrimônio, eu não morava com ela, mas tínhamos as casas contíguas e nos víamos na hora das refeições. Podemos dele obter, portanto, um testemunho de valor excepcional. Conchita havia se retirado para a sua casa no meio de seus filhos e morreu entre seus braços. Mamãe era uma mulher muito ativa. Recebia visitas todas as horas. Era incrivelmente ativa. Não havia fenômenos extraordinários nela. Nada de chamativo ou incomum. Ela tinha um caráter muito doce, mas firme e enérgico. Quando se decidia a caminhar para tal direção, não havia poder humano que a fizesse recuar. Com ela tinha que obedecer. O mesmo com relação às obras que empreendia. Ela tinha seu plano, sua inspiração, seu ideal e o seguia até o fim. Sua vida era a mais normal do mundo, sempre alegre, muito alegre. Multiplicava as anedotas, os chistes, como dizemos no México, e ainda as escrevia em um livrinho e as contava com graça e simplicidade quando ia a São Luís para visitar seus irmãos. Otaviano, homem importante e rico, que dava muitas recepções. Mamãe era sempre o centro destas reuniões. Conversava com os convidados, dirigia habilmente as conversas, encaminhando-as para Cristo. Entretinha-os com muita graça. Se a convidassem para ir a uma fazenda, em um passeio de cavalo, estava sempre disposta a tudo. Sempre com os pobres, quando algum deles estava em perigo de morte, mesmo se fosse um ser indesejável, ela estava lá para todos os serviços. Aos seus olhos, isso pouco importava. Eu não sei se algum dia ela seria proclamada santa. Eu não sei se algum dia ela será proclamada santa ou não, mas sem dúvida nenhuma era uma alma de Deus. Sempre com um sorriso, era um sorriso que atraía simpatia, e seus olhos azuis cor do céu. Quando ela pousava esses olhos nos olhos de alguém, esta pessoa sentia-se a divindade. Ela penetrava no interior. Tenho certeza disso. Um equilíbrio absolutamente perfeito. Sim, ela era muito equilibrada. Em situações difíceis, sua serenidade pacificava tudo. Ninguém podia dizer que ela
era desequilibrada, nem que era nervosa, excensiva ou ciumenta. Muito sensível para compadecer-se das penas dos demais, mas isso parece-me mais uma virtude. Com ela, a vida familiar não era triste, nem dolorosa, nem com lágrimas. Certamente ela sofria muito, mas guardava tudo para si mesma. Aqui estão Padre Maire Michel Philippon, as memórias que guardei de minha mãe. Ela era uma mãe como a sua, como todas as mães. Salvador, o mais novo, repetiu-me as mesmas coisas à sua maneira. Um grande equilíbrio em seus julgamentos. Muitos a consultavam. Nunca se esquivava, nada de excêntrico. Em sua conduta, a vida mais ordinária, mais normal do mundo. Quando ficou viúva, saía frequentemente de casa. Visitava as pessoas, os outros familiares e os amigos. Vinham visitá-la com frequência. Era muito carinhosa, mas repreendia com firmeza quando alguém se portava mal. Amava muito a Santíssima Virgem e se dirigia muitas vezes à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Vivi com ela até meu matrimônio, aos 33 anos de idade. Fui testemunha de seu caráter alegre, simples e equilibrado. Sua caridade com os demais foi realmente admirável. Não podia descobrir uma dor sem remediá-la, na medida de suas possibilidades. Praticou a caridade com todos, mesmo com aqueles que a tinham ofendido ou que se opuseram às suas obras. Quando ela sabia que algumas pessoas estavam afastadas ou brigadas, arrumava um modo de reconciliá-las. Com os doentes da família, ou mesmo estranhos, se mostrava de uma ternura extrema, fazendo de tudo para ajudá-los em suas enfermidades. Ela sempre se oferecia para ajudar os moribundos, indo aos seus enterros, mesmo quando se tratava de pessoa de sua família que não a estimavam. Se prestava voluntariamente a todos os serviços próprios de uma criada. Todo mundo a amava. Vejamos agora o testemunho de sua filha Lupe, sempre franca e espontânea. Um testemunho feminino que revela muitos detalhes que escapam aos olhos dos rapazes. Ela também conservou de sua mãe a memória de uma mulher como as demais, perfeitamente equilibrada. A conhecia intimamente. Sempre vivia ao seu lado e dormi com ela depois da morte de meu pai, até o dia em que me casei. Sempre me pareceu a mulher mais normal do mundo. Teve que admoestar-me muitas vezes. Jamais a vimos em êxtase. Modelo de sogra, uma vez casada, nunca se intrometeu com seus conselhos morais, nos dava plena liberdade. Um dia sua filha Lupe colheu uma confissão importante de Conchita. A sua nora, a esposa de Salvador, fui muito feliz com meu marido. As declarações de Lupe concordam em todos os pontos com as de seus irmãos, sobre suas qualidades de esposa, mãe e dona de casa. Sua simpatia e sociabilidade
sobre sua força de espírito em meio às dificuldades da vida, sua notável piedade. Em toda a sua vida, ela nos demonstrou uma admirável espontaneidade natural. Durante seu matrimônio, a submissão ao meu pai foi absoluta. Tinha o costume de dizer primeiro o que Pancho quer. Era muito atenciosa e cheia de amabilidade com ele. Aos serventes da casa, lhes pagava sempre o que era justo. Quando me casei, recomendou-me que fizesse o mesmo, e ainda me indicou por escrito o salário justo que deveria dar a eles. Manifestava muita gratidão pelas menores coisas. Todos se sentiam amados por ela, até mesmo as pessoas desconhecidas que se lhes aproximavam. O único defeito que sua filha Lupe sublinhou em sua mãe foi uma certa fraqueza pelas guloseimas. Ela gostava muito de doces, talvez demasiadamente. Se passo em frente a uma joalheria, não me importa nada, mas quando passo em frente à doceria de Celaya, fico com água na boca, dizia ela. Uma vida absolutamente normal, como a de todo mundo, em família e na sociedade. Ela ria, contava piadas, conversava, tocava piano, cantava e divertia seus sobrinhos, mais do que a própria mãe. Passava por tudo com um sorriso nos lábios e me dava este conselho: tudo o que Deus te pedir, façam-o com um sorriso. Nos repetia: tudo passa, exceto o haver sofrido por Deus com amor. Por sua vez, eu a sentia sempre presente em todos os momentos da minha vida. Sim, Padre, ela nos protege e nos ampara à sombra da cruz. Testamento de uma mãe. Conchita esteve frequentemente doente em uma certa ocasião em que sentiu mais intimamente o perigo, dirigiu aos seus filhos uma carta admirável. Testamento de uma mãe e de uma santa. Se eu morrer, se Deus já quiser me levar, lhes recomendo que todos continuem sendo cristãos, corajosos e de fé, sem respeitos humanos e praticando fidelissimamente os ensinamentos da Igreja, orgulhosos de pertencerem a ela, cuidando para cumprir seus preceitos e sendo ademais generosos com Jesus, que tanto nos ama, a quem tanto lhe devem e que quer salvá-los. Eu os encarrego de transmitir sua fé para seus filhos, através de ensinamentos, exemplos, não poupando sacrifícios para educá-los de maneira cristã, tomando um cuidado especial em formar suas almas e em que se adequem à religião. Eu lhes recomendo a união, carta de 28 de junho de 1928. México, uma terrível perseguição. Existe em Tlatelolco, na cidade do México, a Praça das Três Culturas, reveladora das três civilizações que explicam as origens, os confins e a grandeza da nação mexicana, herdeira das antigas civilizações indígenas, especialmente as astecas
e maia, enriquecidas pela colonização espanhola, que imprimiu nela a marca europeia e também a promessa de um grande futuro pelo dinamismo criador de seu gênio moderno. É neste contexto que o filme da vida de Conchita deve ser situado. Ela é uma mulher santa, fortemente enraizada em sua nação, com todas as fibras de seu ser. Como Cristo, através de sua pessoa divina, reteve as características de um oriental, como uma Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru, Conchita não pode ser explicada adequadamente a não ser pelo meio em que viveu. Não se pode compreender suas reações psicológicas às expressões e às formas de sua piedade ou de sua penitência fora do ambiente dos costumes do México. Quando ela se encontrava na plena maturidade, o México passava por um período de mudança decisiva do qual Conchita foi testemunha e do qual encontramos um eco em seu diário espiritual. Em 1914, a Revolução Social assumiu um tom antirreligioso que perturbou sua alma de filha da Igreja. Agosto de 1914, começamos este mês com as inquietações da guerra e da perseguição que está vindo sobre nós. Deus nos ajude. Nada sei sobre meus irmãos que estão em São Luís, Oaxaca e Querétaro. 15 de agosto, dia angustiante. Queria uma casa da cruz para quartel e alojamento dos oficiais. Hoje entraram 20.000 carrancistas revolucionários e faltam 3 ou 4 vezes mais. Senti em minha alma uma tristeza mortal, como se o próprio Satanás tivesse entrado no México. É uma opressão terrível, o flagelo de Deus. A guerra desenfreada contra a igreja se acentua. Meu diretor teve que se esconder e os sacerdotes se vestiram como seculares. A perseguição é assustadora. Deus colocou alguns vizinhos que são do governo. Eles querem as religiosas e se oferecem para salvá-las. 17 de agosto. As coisas estão cada vez piores, horríveis. Blasfêmias, abusos, mortes, invasões de casas e fuzilamentos estão na ordem do dia. Sequestraram meninas, dá medo de sair. Aproxima-se uma hecatombe contra o clero. Expulsaram os religiosos, os bens da igreja foram confiscados, empréstimos forçados e 1000 coisas a lamentar. Perseguição contra o clero. As coisas políticas estão piorando. 1000 abusos e guerra ao clero, em todo o seu esplendor. Ó meu Deus, Deus do meu coração, em vós nós colocamos nossa esperança. Não seremos confundidos. Pobre México está recebendo o açoite de Deus e oxalá saibamos aproveitar. Diário do dia 27 de agosto de 1914.
A provação passará. Começamos hoje um novo mês de preocupações. Puebla está sob o poder dos anticlericais. Profanaram esta catedral, tão amada do meu coração. Expulsaram os clérigos e queimaram os confessionários. Vivem no palácio episcopal e cometem 1000 vexações com os sacerdotes. Iniciam as expropriações e se cometem atrocidades. Queixando-me ao Senhor sobre o que estava acontecendo em Puebla, ele me disse: a provação passará. Diário, dia 1º de setembro de 1914. A Igreja Mexicana perseguida. A Igreja Mexicana combatida, tiranizada, perseguida, querem impor limites nos templos e aos sacerdotes. As comunidades foram rechaçadas. Os sacerdotes estrangeiros foram expulsos com selvageria inconcebível. Os bispos maltratados. Muitos seminários fechados. Deus do meu coração. Verbo divino, tem piedade do México. Virgem de Guadalupe, amorosa e eterna, alcançai-nos o perdão. Diário do dia 9 de março de 1926. Vemos como em 1926 a 1927 o mesmo tema reaparece em seu diário. Os momentos em que a perseguição atingiu seu paroxismo. Os horrores da perseguição continuam. Hoje foram ver se havia religiosas em Mirto. Esconderam Jesus e não lhes aconteceu nada. Viram a capela cheia de terra e disseram: aqui não há culto. O inferno se desatou contra a igreja. Quase todos os dias chegaram sacerdotes presos, que trazem de outros estados para concentrá-los aqui no México. Os bispos estão em grande perigo. Revoluções, combates e muitos jovens emboscados, traídos e martirizados. Há um jovem de León que louvava a Deus e encorajava seus companheiros a morrer por ele, e lhes cortaram a língua antes de fazê-lo. Diário do dia 6 de janeiro de 1927. Temos numerosos mártires. Já temos muitos mártires no México que estão concedendo graças. Bendito seja Deus. E Ele sabe o que faz. Devemos adorar seus desígnios, para que andemos confiando neste ou naquele meio. Para Deus tudo são meios. E quantas vezes Ele tem o prazer de fazer as coisas contra todos os meios humanos, para que resplandeça sua glória. É bom que soframos e rezemos, mas também devemos adorar as demoras de Deus, amar seus desígnios e esperar com toda a esperança o triunfo e a paz que Ele sem dúvida nos dará. O México não perderá a fé enquanto tiver Maria. Fragmento de uma carta para uma amiga, 26 de maio de 1927. Todos os trechos do seu diário ou de sua correspondência epistolar nesta época nos permitem ver que ela
julgava todos os acontecimentos, mesmo os mais trágicos, à luz da fé. Somente em vez de amaldiçoar os perseguidores, orava e oferecia sua vida pela conversão deles, confiando-os à divina misericórdia. Suas mais ardentes súplicas se elevavam a Deus, particularmente pelos sacerdotes. Oferecer-se comigo como vítima pela Igreja. Oferecer-te em oblação pelos meus sacerdotes. Unir-te ao meu sacrifício para alcançar-lhes graças. É necessário que, unida ao eterno sacerdote, cumpras o teu papel de sacerdote, oferecendo-me ao Pai e obtendo-me graças e misericórdia para a Igreja e seus membros. Não te recordas quantas vezes pedi que te oferecesses como vítima, em união com a vítima pela amada Igreja? Não vês que és dela, porque és minha, e és minha, porque és dela? Então, pela união especial que tem com minha Igreja, tens o direito de participar de suas amarguras e tens o dever sagrado de consolá-la, sacrificando-te por seus sacerdotes. Diário do dia 24 de setembro de 1927. Muitas vezes escondi corajosamente padres, bispos, religiosos e religiosas em sua casa. Nem sequer uma palavra de amargura ou recriminação, mas sim a mais pura caridade cristã para todos. Desde a sua fundação, a Igreja de Cristo passa em todas as nações por horas de sofrimentos, perseguições, traição e martírio, e Cristo sempre crucificado nos membros do seu corpo místico, quem continua salvando o mundo.